Prezados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez hoje para partilhar com vocês a Palavra de Deus. Hoje, no dia em que a Igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós estamos encerrando também o ano litúrgico. A partir do próximo domingo entraremos no tempo do Advento. E hoje nós vamos meditar a primeira leitura de Ezequiel 34, 11, 12, 15 a 17, a segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 26 e o 28, e o evangelho que nós vamos ouvir, que é de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhando a todos os anjos que ele assentará em seu trono glorioso, todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidaste de mim, na prisão e fostes me visitar. Então os justos os justos lhe perguntarão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, com sede e não me deste de beber. Eu era forasteiro e não recebeste em casa, nu e não me vestistes, doente e na prisão e não fostes visitar-me. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou sede, forasteiro, nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mais pequenos, foi a mim que deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, junto com os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje na primeira leitura, como disse, do livro de Ezequiel, passa-se num tempo em que o povo estava abandonado, estava deixado às margens pelos seus governantes. O povo não tinha ninguém que olhasse por eles. Então o profeta vai profetizar e assumir este povo como o povo de Deus. Ele vai dizer no versículo 11: Pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas. Ou seja, a profecia de Ezequiel mostra que Deus agora vai assumir esse povo que está às margens, que ninguém olha por eles. Deus vai assumir esse povo que está abandonado, como Deus fez quando o povo estava preso no exílio da Babilônia e os libertou. Deus agora vai assumir. Então essa profecia de Ezequiel mostra que ele, em nome de Deus, está trazendo uma boa notícia, que Deus agora
assume o seu povo. E no evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus vai dizer que é uma espécie de despedida. Nós estamos num tempo de vigilância, um tempo de espera pela vinda do Senhor, e Jesus vai dizer isso, que quando ele voltar, ele vai separar as ovelhas dos camelos, e aqueles que ele separar e colocar do lado direito, esses serão levados para a glória de Deus, e os outros serão jogados na fornalha. E irmãos, como é que nós então podemos escolher, porque a escolha sim é nossa, de que lado Jesus vai nos colocar? Fazendo o que ele ensina neste evangelho, olhar pelos que sentem fome, olhar pelos que sentem frio, olhar pelos estrangeiros, por aqueles que não têm moradia, que não têm os seus lugares, que moram nas ruas. Na cidade de São Paulo são mais de 30 mil pessoas morando nas ruas. Nós olharmos para estas pessoas e ajudá-las a socorrer estas pessoas. Ou seja, isso nada mais é do que aquilo tudo que Jesus nos ensinou. Isto nada mais é do que tudo aquilo que nós aprendemos do Criador. Ou quando Jesus coloca que essas pessoas precisam ser servidas, é para que a gente faça uma autorreflexão. A nossa vida de cristão, dentro da nossa vida de cristãos, nós estamos olhando para este povo, nós estamos procurando ajudar a quem precisa, aqueles que passam fome, aqueles que morrem de frio. Sim, na cidade de São Paulo, no inverno, todo ano temos notícia de pessoas que morreram de frio. E aí? Visitar os doentes, não digo agora, óbvio, no período de Covid, mas da Covid que está aí matando muitas pessoas, mas os doentes das nossas comunidades, que estão doentes por outras causas, será que estamos indo visitar? Será que quando alguém fica doente, além de a gente colocar o nome lá na intenção, a gente vai visitar esse doente para saber o que está acontecendo, se ele precisa de alguma coisa? Então é isso que Jesus vai nos dizendo nesse evangelho que nós ouvimos. Esse evangelho ele mostra o juízo final, é que vai ser dessa forma. Mas o lugar que nós vamos ficar, se à direita ou se à esquerda, isso não depende de Jesus. Isso depende de nós e das nossas atitudes. Nós devemos buscar sempre estar à direita de Jesus. E como se faz isso? Colocando em prática os mandamentos e os ensinamentos que ele nos deixou. E nesse evangelho ele diz isso claramente. Acolher os pequeninos. E quem são os pequeninos? Os sofredores, aqueles que têm necessidade de nosso auxílio. Na segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai afirmar: a maioria das pessoas que formavam essa comunidade são de origem grega, e eles ainda colocavam em xeque a ressurreição de Cristo, porque como eles estavam aprendendo esta nova religião, então eles colocam em dúvida a ressurreição de Cristo e a promessa da ressurreição que Jesus deixou para todos nós. Então São Paulo vai escrever para eles dizendo que Cristo ressuscitou como primícias. O que são as primícias? São os primeiros frutos de uma colheita. Então esse primeiro fruto ele era oferecido em agradecimento pela colheita. Então Jesus ressuscitou como primeiro. Primeiro que ressuscitou foi Jesus. E depois, por ocasião de sua vinda, ele diz aqui, né? Os que já morreram, e depois nós que somos de Cristo, que estamos com Ele, ou seja, aqueles que estão do lado direito e não do lado esquerdo, né? Aqueles que estão direito e não esquerdo, São Paulo diz que serão esses, e depois o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, fica aí, São Paulo quer deixar claro aos novos cristãos que sim, que Jesus ressuscitou de verdade, que sim,
e que Ele vai voltar para ressuscitar aqueles que já morreram e para nos levar para o reino dos céus. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Nós, se quisermos de verdade receber e acolher esse lugar que é nosso, nós temos que olhar a nossa realidade, temos que olhar ao nosso redor. Quantas pessoas estão passando fome próximos de nós, às vezes até algum familiar? Quantas pessoas não têm uma roupa para vestir no dia de frio? Quantas pessoas estão doentes, às vezes familiares nossos, né? E a gente não consegue visitar, a gente não vai visitar. Fica aí esse convite para nós pensarmos, né? O que nós devemos fazer para poder levar a nossa vida ao final, até o final, e quando chegando ao final, irmos para o reino dos céus que é nosso. Jesus, no Evangelho de hoje, ele deixa tudo muito claro, ele deixa tudo muito simples de se entender. Agora, cabe a nós, a decisão é nossa. Ninguém se salva pela atitude do outro. Eu me salvo pela minha atitude, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu, da forma que eu coloco em prática os ensinamentos de Jesus. Então, temos que tomar as nossas decisões. Precisamos saber e entender, procurar entender como é que está a nossa vida hoje e o que nós precisamos mudar. Porque sim, todos nós temos que mudar. Porque se assim não fosse, não teria tanta gente morrendo de fome, não teria tanta gente morrendo de frio, sem ter moradia. Ah, isso é obrigação dos governantes. Não, meus irmãos. É nossa obrigação também como cristãos. Nós temos que acolher os pequeninos, como diz Jesus, todas as vezes que fizeste isso a um pequenino, é a mim que fizeste. Então temos que acolher esses pequeninos, e aqui a gente entende pequeninos como sofredores, como moradores de rua, como aqueles que passam fome. O Evangelho e a palavra de Deus de hoje deixa isso claro muito para nós. Vigilância constante, porque Jesus vai voltar. Quando ele voltar, ele que nos assumiu, quando ele voltar, ele vai separar os camelos, né? Como ele diz no Evangelho, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Um vai ficar à direita e outro à esquerda, e só os que estão à direita que irão para o reino dos céus. Fica aí o convite para você pensar e decidir da sua vida. Você quer estar à esquerda ou à direita de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Virgem Maria, de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.